Boa tarde, quarto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos estejam revigorados. E hoje, tá? Como vocês podem conferir aí na agenda semanal de vocês, faremos uma revisão sobre a relação existente entre os espaços urbano e o espaço rural, tá? Nós estudamos em aulas anteriores que, apesar desses ambientes sejam formados por elementos diferentes, eles têm uma relação de interdependência, não foi? Se vocês quiserem abrir o livro de vocês, no início do capítulo de Geografia, na página 3, estejam à vontade. Falamos sobre produção, circulação e consumo, logo no início. Estudamos que no campo nós temos elementos naturais característicos desse tipo de espaço, como por exemplo, rios, vegetação, menos concentração de pessoas e de construções, né, de casas. As casas geralmente são umas afastadas das outras, então foi isso que nós estudamos com relação ao espaço rural. No espaço urbano, diferentemente do campo, há muitas construções, né, prédios, casas, uma grande concentração de pessoas, né? Movimento de veículos muito grande, maiores atividades econômicas relacionadas principalmente ao comércio, né? A prestação de serviços e as indústrias. E na página 4, a gente fez um comparativo, né? Temos uma foto de uma agricultora, né? Aqui. E aqui temos uma foto de um supermercado, para ilustrar exemplos de atividades praticadas tanto no campo quanto na cidade. E, apesar desses dois espaços, como eu disse no início da nossa aula, serem espaços que têm elementos diferentes, eles são interdependentes, ou seja, eles dependem um do outro. Os moradores do campo, por exemplo, dependem dos serviços prestados por pessoas ou empresas da cidade, e também dos produtos que aqui são fabricados, os produtos industrializados. Assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no meio rural, né? Como não temos essa capacidade de produzir tudo aquilo que queremos, obviamente, nós precisamos sim desse espaço. Dessa forma, os produtos, tanto alimentos quanto objetos, representados nessa ilustração da página 2, que vocês podem observar, que a gente também estudou, servem tanto para os habitantes do campo quanto os da cidade, tá? Na página 5, a gente tem uma outra imagem, tá? E elas revelam outro tipo de interdependência entre o campo e a cidade, que é esse aqui, ó. Na primeira imagem, a gente tem um comércio de frutas e verduras e legumes na feira urbana no bairro do Leblon. Então, essas frutas e esses legumes vieram do campo e estão sendo vendidos na cidade. Então, vejam a relação aí de interdependência. Já na imagem 2, a gente tem um drone que está sobrevoando uma plantação de cana-de-açúcar e é necessário, né, que esse drone seja utilizado, né, de forma tecnológica, e ele é aplicado nessas atividades do campo. Então vejam essa necessidade da tecnologia para o campo, que foi algo que a gente bateu muito na tecla, né? Estudamos também os setores de economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Estudamos também como esses setores se comportam com determinadas profissões. O setor primário ele tem uma ligação direta com a pecuária, com a agricultura e com o extrativismo. Já o setor secundário tem ligação direta com a construção civil, a prestação de serviços, com a transformação do produto ou do objeto de forma industrial, né? Então a gente tem a indústria e construção civil no tipo de transformação secundário. Já no último setor, que é o setor terciário, a gente tem as atividades de comércio e de prestação de serviços, que é onde se encaixa, por exemplo, a minha profissão, tá?
a gente teve alguns exemplos, né? Vocês até fizeram no simulado aquele processo de transformação do algodão, né? O algodão primeiro sendo colhido, né, no setor ali primário, depois ele passando pelo processo de transformação do algodão em tecido. A gente tem até uma fábrica aqui em Campina Grande que trabalha com algodão, que é a... Agora eu esqueci o nome, gente. Não é a Alpargatas, a Alpargatas é Sandálias. Como é o nome daquela outra empresa que trabalha com tecido? Depois vocês me contam, tá? Eu agora não tô lembrada, mas eu sei o nome. Que faz parte do setor secundário. Existe também o processo da transformação, né? Dessa indústria, esse algodão transformado já em linho, né? Nessas linhas, ele vai para a indústria onde se fabricam roupas, que foi também um exemplo que vocês viram no simulado e no livro, e que essa atividade faz parte do setor secundário, né? Porque faz parte da industrialização. E a gente viu também o ponto-chave, o final dessa peça, que é o comércio de vestuário, né, onde nós compramos a roupa já prontinha, como essa camisa que a Tia tá usando, essa farda. Então aqui, esse comércio de vestuário faz parte da atividade comercial no setor terciário, né? Vocês também fizeram algumas atividades com relação a isso. Trabalhamos também com o trabalho e setores de economia, né? Falamos sobre as tecnologias no campo, tudo isso a gente pôde e teve a oportunidade de trabalhar. Falamos também sobre as redes de transporte no Brasil, né? O transporte aquaviário, o transporte aéreo, o ferroviário, as dutovias, que tem um pouco a ver também com o conteúdo que nós trabalhamos ontem, né? E trabalhamos também a comunicação entre o campo e a cidade, que é algo que vocês vão ter que ter em mente sempre, né? Todos esses avanços tecnológicos que nós temos hoje, eles também estão para o campo, não somente para a cidade, tá? Então é isso, basicamente. Agora, terça-feira, né, eu deixei na escola, tanto a agenda semanal, a atividade de inglês que vocês pegaram, um material, um panfleto, tá? Com alguns produtos na oferta. E o que é que vocês vão fazer com relação a esse panfleto? Tem uma atividade no Google Forms que vocês vão fazer, são 5 questões. Além de vocês responderem no Google Forms, vão copiar as perguntas no caderno e responder também no caderno. Então, vão ter duas atividades, né? Vão fazer duas coisas. Pegar aquelas questões do Google Forms, copiar no caderno. Além de me enviar, né, que vai direto para o meu e-mail, vocês terão que fazer no caderno para quando for na hora da correção, terem a noção do que responderam. E em um segundo momento, tá? Vou até levantar aqui para mostrar para vocês o que é que vai ser feito. Hoje tem bastante coisa. Não sei se dá para ver tudo. Deixa eu inclinar minha câmera aqui um pouquinho. Vejam só. Aqui eu tenho, vocês vão fazer esse quadro no caderno de vocês. Vocês vão dividir, certo? De um lado desse quadro, vocês vão colocar o nome Alimentos in Natura, que são aqueles alimentos que são consumidos crus, né? Sem passar pelo processo de industrialização e tudo mais. Que foi algo até que a gente estudou, salvo engano, não sei se foi no livro da família, eu acho que não, acho que foi no livro de empreendedorismo. Eu vou até verificar depois e contar para vocês. E do outro lado a gente tem os alimentos industrializados, que passam pelo processo de industrialização até chegar na nossa mesa. Então vocês vão recortar e colar os alimentos que estão in natura e os alimentos industrializados. Recortou, colou. Segundo passo, contabilizar. Vocês vão contar quantos alimentos nós temos in natura, quantos alimentos nós temos industrializados e colocar no caderno também. E para finalizar, vocês vão escrever sobre os impactos causados pelo processo de industrialização dos alimentos em nosso consumo. Ou seja, como é que esses alimentos industrializados impactam a nossa vida quando nós os consumimos, né? Pelo fato de, por exemplo, eles terem agrotóxicos, corantes, conservantes. Imaginem só, por exemplo, uma lata de milho verde.
é um produto industrializado. Se aquele milho que está ali não tivesse aquela aguinha que contém um tipo de conservante, como é que a gente poderia consumir, né? Não poderíamos consumir, né? A não ser que fosse in natura, né? Então esse milho in natura, o milho natural colhido, é muito diferente do milho enlatado, né? Que tá cheio de conservantes. Quais são os impactos que esse milho causaria para nós? Então eu só dando um exemplo. Vocês podem até usar os exemplos que vocês encontrarem no quadro de vocês, tá? Gente, é basicamente isso. Repetindo, Google Forms, tá? Vocês vão copiar também no caderno. Posteriormente, vão fazer esse quadro, ó, alimentos in natura, alimentos industrializados. Recortar, colar, contabilizar e escrever sobre os impactos que os alimentos industrializados causam na nossa saúde, devido a corantes, conservantes, agrotóxicos. E é isso, tá? Vamos fazer um mini texto. Gente, quaisquer dúvidas que vierem a surgir, é só falar comigo, eu estou disponível para vocês. Lembrando que hoje vocês terão aula de inglês, tá? Na agenda semanal eu deixei uma outra atividade, mas eu ainda vou verificar se vai dar tempo vocês fazerem. Então eu deixo tudo explicadinho lá no WhatsApp. Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.